Senhores, vamos começar a palestra que é programada, intitulada Privatização dos Aeroportos do Galeão e Confins. O palestrante é o senhor Rodrigo Santana, doutor Rodrigo Santana, assessor do diretor-presidente da ANAC. Eu começaria constituindo a mesa com o chefe da DTE de Transporte e Logística, Alcibiades Fonseca, com o Dr. Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia e o Dr. Luiz Francisco dos Santos Reis, Fernando dos Santos Reis, é presidente executivo da AERJ, para constituir a mesa e passar a palavra aqui para o presidente. Vamos convidar o expositor, o palestrante, Rodrigo Santana, para constituir aí a mesa, ficar na pontinha perto do... Bom, eu rapidamente, para não tomar tempo, o nosso palestrante aceitou o nosso convite, veio lá de Brasília, e eu queria começar agradecendo ao Rodrigo Santana de ter aceito esse nosso convite prontamente, falar de um assunto tão debatido aqui, né? Tem tanta gente contra e a favor. E de público lamentar, né, que nem o Clube de Engenharia, nem a Academia Nacional de Engenharia, nem a Associação de Empresas de Engenharia não lotou o nosso auditório, né? Isso é lamentável, faço questão de dizer, porque eu me sinto até envergonhado, porque... seja pelo Clube de Engenharia, que eu tenho a honra de presidir, pela Academia Nacional de Engenharia, que é situada na Nacional, eu sou o vice-presidente executivo, e a AERJ, que reúne 300 empresas de engenharia aqui do estado do Rio de Janeiro, estão perdendo a exposição, que tenho certeza vai ser brilhante. Então, antes de passar a palavra ao expositor, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma observação. Doutor Luiz Fernando. Então, sem maiores delongas, para não perder o avião, eu proponho que a gente se sente na poltrona e vamos assistir à exposição do Rodrigo Santana, que mais uma vez eu agradeço ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite recebido. O diretor-presidente da ANAC, o Dr. Marcelo Guaranis, pediu que eu viesse representá-lo nesse evento, e onde a gente vai discutir, como foi dito, as concessões dos aeroportos, né? Então, para discutir essas concessões dos aeroportos, eu vou dividir a apresentação em 3 etapas. Primeiro, para a gente até entender um pouco como que a gente chega a propor as concessões, eu vou apresentar alguns dados do setor, alguns números que mostram a questão da falta de investimento que ocorreu e por que, então, quais são as linhas de investimento que o governo propõe a fazer. E depois a gente entra especificamente nas concessões aeroportuárias. Mas eu queria fazer uma observação que, mais do que uma plateia grande, é melhor ter uma plateia qualificada. Então, o que eu acho que nós estamos aqui com as pessoas muito qualificadas e que vai agregar muito para o nosso próprio processo. Porque isso aqui é um processo que está em construção. Não é um processo que o que eu vou apresentar não é assim, já terminou, já vai ser assim, pronto. Não, é um processo que está sendo construído. E esse tipo de palestra, esse tipo de discussão, eu gosto de chamar mais um debate. É um debate, uma troca de experiência, que no setor aeroportuário é algo novo, outros setores regulados. A concessão já acontece há mais tempo, setor aeroportuário não, é algo recente. Então a gente tem que ter esse tipo de debate que faz engrandecer a nossa proposição de concessões. Então, entrando em dados do setor, eu queria mostrar esse gráfico inicial, que ele mostra os números de passageiros embarcados, aqueles passageiros que entraram nas aeronaves. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente comparar nos últimos 10 anos, o que aconteceu nos últimos 10 anos?
Em 2002, a gente tinha lá, essa linha azul mostra que tinha 33 milhões de passageiros embarcados. Em 2012, a gente já está 3 vezes maior esse número, né? Então foi um crescimento aí, foi para 92 milhões de passageiros embarcados. Quando a gente soma com doméstico e internacional, a gente bate na cifra dos 100 milhões de passageiros embarcados, de passageiros que entraram em aeronaves no Brasil, que é um crescimento médio de 12% ao ano e 180% no período, né? Então, algo bem significativo. E o que pode ter ocasionado esse aumento de pessoas no uso da aviação? Bom, vários são os fatores. Um deles é o crescimento da renda, que de fato recentemente ocorreu, mas outro fator é a queda da tarifa, a redução do preço da tarifa das aeronaves. Por exemplo, em 2002, esse gráfico azul mostra que a tarifa média é em torno de R$ 515 reais, o preço da tarifa média em 2002. Agora, em 2012, esse preço está em torno de R$ 294 reais. Isso aqui não é uma amostra, isso aqui é toda a população. Então, a ANAC ela tem um sistema onde todas as empresas aéreas nos informam qual é o preço de tarifa que está sendo feito a todo instante. Então, uma redução em 10 anos de menos 43%. Então, o que a gente pode dizer é que hoje o passageiro paga menos da metade do que ele pagava para voar 10 anos atrás, né? Esse é um dos motivos que fez com que aquele crescimento de demanda aumentasse tanto. Esse outro gráfico aqui, eles nos mostram o seguinte, esse gráfico nos diz o seguinte, bom, você não está dizendo que aumentou o número de passageiros, né, no transporte, tarifa reduziu, e outro dado que é importante é a movimentação de passageiros que utiliza a infraestrutura aeroportuária. Porque quando uma pessoa entra no avião e sai e decola e aterriza, ela usa uma infraestrutura aeroportuária. Quando ela sai do hotel, ela sai utilizando outra infraestrutura aeroportuária. Então, que é praticamente o dobro daquele número anterior, que nos mostra que no ano de 2012, o número é de quase 200 milhões de pessoas, ou seja, quase a população inteira, o número da população inteira do Brasil utilizou os aeroportos. Agora, isso é um número grande? Se a gente comparar com o mercado internacional, não é um número grande ainda. Tem ainda muito espaço para crescimento. Por exemplo, uma comparação do ano que a gente tem, a comparação de 2009, enquanto o Brasil tinha um índice de utilização do transporte aéreo em torno de 0,6 pontos, você pega países como a Austrália, que tem Austrália, Estados Unidos, é 5 vezes o número da população deles que usa o transporte aéreo, né? E hoje, isso aqui de 2009, essa comparação internacional, hoje nós estamos com esse índice nosso é 1, que é o número da população utilizando a infraestrutura. E em 2009, alguns países eram 5 vezes mais. Porém, a gente tem uma expectativa de maior crescimento ainda nos próximos anos. Um estudo recentemente feito pela Secretaria de Aviação Civil, ao qual a ANAC ela é vinculada, ele mostra que para os próximos 30 anos, há uma taxa de crescimento contínuo de usuários na infraestrutura aeroportuária. Ocorre que, mesmo tendo esse aumento de pessoas utilizando, a infraestrutura não modernizou, a infraestrutura não acompanhou esse crescimento de demanda. Por exemplo, essa foto aqui, a gente plota alguns aeroportos, principais aeroportos no Brasil, onde a Infraero, ela hoje está com 63 aeroportos, que a Infraero é a maior operadora de aeroportos no Brasil atualmente. Agora, o que acontece? Antes do início das privatizações, a Infraero era responsável por 98% da movimentação de passageiros em todos os aeroportos. Com as privatizações que já ocorreram, com as concessões que já ocorreram e com as próximas concessões de Galeão e de Confins, ela vai sair de 98% de movimento de passageiros para 50% de movimento de passageiros. Então você tem quase a metade do movimento de passageiros que vai passar para a mão do setor privado. Bom, e quais são, já que uma demanda crescente, uma infraestrutura estagnada,
quais são as soluções que se procurou para fazer os investimentos em infraestrutura. Qual foi o caminho que se buscou seguir? Esse gráfico aqui nos mostra o seguinte. Atualmente, a gente tem algumas frentes de ações do setor público e algumas frentes de ações do setor privado. Na iniciativa pública federal, a gente tem, quem está fazendo investimento? A Infraero está fazendo investimento para a Copa do Mundo. Tem vários aeroportos, várias cidades sérias da Copa do Mundo, que os aeroportos ainda estão na mão da Infraero. Então, ela tem uma gama de investimentos que está sendo feita na mão da Infraero. Outra parte é o que a gente vai discutir aqui, que são as concessões. É outra linha de ação. Do âmbito regional, se vocês lembram, em dezembro do ano passado, o presidente lançou o programa de investimento em logística, onde, para a primeira fase desse programa, estão previsto a melhoria e os investimentos em 270 aeroportos, dos quais alguns deles estão situados aqui no estado do Rio de Janeiro. Esses investimentos vão ser feitos por meio de convênios, convênios com o Estado e com a Prefeitura, por meio de concessão administrativa. Então, essa é uma outra linha de ação mais regional para tentar desafogar a infraestrutura somente dos grandes centros. E você tentar desafogar, descentralizar um pouco esses outros aeroportos. Do ponto de vista da iniciativa privada, a outra árvore ali de investimento são as concessões, que é a parceria que, na verdade, essas concessões é tanto o dinheiro público quanto o dinheiro privado. Porque 49% das ações é da Infraero, apesar de fazer privatização, ainda quase a metade ainda está na mão do ente público. E outra parte são as autorizações que foram criadas. O que é essa figura da autorização? É que um privado, se algum de nós aqui quisermos fazer um aeroporto privado, eu posso fazer esse aeroporto e posso abrir ele para receber voos de outro pessoal e não só usar o aeroporto para mim mesmo. Eu posso abrir ele para chegada de voos de outros grupos. Não voo comercial, como TAM, não. Voo de táxi aéreo, voo de linha executiva. Então, essa é uma outra linha de ação que está sendo feita. Essa figura de autorização já tem 4 pedidos na Secretaria de Aviação Civil, dos quais 3 já foram aprovados. E agora o processo está na ANAC, que é quem faz o braço do governo de implementar essas autorizações e também as concessões. Bom, então, para a gente entrar agora aqui, mais especificamente, nas concessões aeroportuárias. Feita essa fotografia, alguns dados do setor, crescimento de demanda, investimento não acontecendo, algumas linhas de ações do governo, a gente entra especificamente aqui para bater um assunto sobre as concessões aeroportuárias. Para falar de concessão, vocês me permitem, eu vou abordar um pouco as concessões atuais, que são aquelas que já foram executadas, já foram privatizadas, onde já está acontecendo os investimentos. Depois a gente entra nas novas concessões, que é o caso do Galeão aqui do Rio de Janeiro, onde ele está dividido em 2 campos, no estudo de viabilidade técnico-econômica e nas minutas de edital e contrato. Para começar a falar de concessões, a pergunta que a gente tem que fazer é, vem cá, qual é o objetivo? Para que fazer essas concessões? Então, o primeiro objetivo é o quê? É expandir a infraestrutura. Precisa expandir a infraestrutura. Não tem investimento, então precisa fazer essa parceria com o setor privado e expandir a infraestrutura. Agora, basta expandir a infraestrutura? Não basta. É preciso que você melhore o nível de serviço. É preciso que, com o investimento, venha também uma melhora de serviço para o usuário. Não é só apenas colocar dinheiro, fazer investimento, sem se preocupar com o nível de serviço. Senão o investimento vem, o nível de serviço melhora no momento e depois decresce de novo. Então tem que vir associado, expandir a infraestrutura, melhora de investimento, o que vai acontecer com isso? Se a gente está no modelo de parceria entre o setor privado e 49% da Infraero. Então, um outro objetivo também é difundir essas melhores práticas de gestão que os privados têm para a parte pública. Uma vez que a Infraero está participando desse consórcio, ela pode aproveitar essas melhores práticas e aplicar nos outros aeroportos dela. Além disso, esse modelo que nós estamos fazendo de concessões vai permitir uma regulação por comparação. A gente vai começar a poder fazer o seguinte, eu vou comparar, fazer
modelos de benchmark, modelo de agent competition, que é regulação comparativa, onde você dá incentivos para aquela empresa que é mais eficiente, que é a líder, e as outras vão seguindo. Então, assim, são vários itens que estão associados, que é o objetivo da concessão. Não é apenas passar para o privado, não. Ela tem um pacotinho de objetivos que nós estamos procurando seguir com essas concessões. Dito isso, a pergunta que se faz é, vem cá, e como está as concessões que já foram feitas, né? Então, a gente teve o leilão anterior, que foi do aeroporto de Guarulhos, né, onde o consórcio vencedor tem um operador que é da África do Sul, que foi o operador que ganhou, e essa concessão de Guarulhos é uma concessão para 20 anos, onde você tem aí um total de investimento de mais de 4 bilhões previstos para Guarulhos. Todos os investimentos que estão sendo feitos em Guarulhos, em Viracopos, Campinas e Brasília, eles estão visando atender a Copa do Mundo. Então, os principais investimentos obrigatórios é para a Copa do Mundo. Viracopos, de Campinas, o operador que ganhou lá é a Aegis, que é uma operadora francesa, e já Viracopos são 30 anos, a concessão são 30 anos, e quem teve a oportunidade de parar nesse aeroporto, ter dado alguma olhada, Campinas estão fazendo praticamente um outro aeroporto, eles estão construindo praticamente um aeroporto novo. No caso de Brasília, o operador que ganhou a Corporation América, que é uma operadora argentina, a gente até brinca lá em Brasília, logo os argentinos foram ganhar o aeroporto da capital, né? Mas exatamente, e a concessão no caso de Brasília são para 25 anos. Também todos os investimentos obrigatórios para atender a Copa do Mundo. Então esses são os 3 principais aeroportos. Um outro aeroporto que também foi concedido, que foi o primeiro aeroporto em 2011, é São Gonçalo do Amarante, onde também o operador que ganhou é o mesmo que ganhou Brasília. Então, é uma concessão de 28 anos, onde cerca de 650 milhões aí previstos de investimento nesse aeroporto. Essas foram as concessões atuais. Agora a gente entra já nas novas concessões. Quais são as novas concessões que foram anunciadas recentemente? Então, um é o aeroporto internacional